Vocês estão aqui. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Roberto Martins, novamente aqui fazendo uma live no domingo, né? Para a gente poder falar um pouquinho aí sobre orquídeas, micro-orquídeas, né? Então vamos esperando o pessoal chegando aí, vamos vendo se o som tá bom, né? Teve alguns dias aí que a internet não ajudou muito, né? Mas se tiver o som legal, tudo vai dando um joinha aí, só para a gente poder confirmar aí que tá tudo certinho, que tá tudo ok para dar continuidade aí com a live. Tá joia? Sejam bem-vindos todos, né? Quem está vindo pela primeira vez, quem já acompanha a gente aí todos esses domingos, né? Quando é possível acompanhar-nos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre férias, né? As férias estão chegando, o final de ano está chegando, Natal, Ano Novo, né? As férias escolares, né? E ali a gente acaba querendo viajar um pouquinho, descansar um pouquinho, né, no final do ano. E aí, as nossas orquídeas, né? Como que a gente prepara aí as nossas orquídeas? O que a gente pode fazer para amenizar aí esse tempo, essa nossa ausência, né? E quais são alguns truques, né, que eu costumo fazer para manter as minhas orquídeas aqui sem ter muitos transtornos, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje, né? Quem está vindo pela primeira vez aí, novamente, seja bem-vindo, explicar um pouquinho como é que funciona a nossa live. Primeiro, a gente mostra algumas orquídeas que estão floridas hoje, né? Então mostrando aí alguns destaques e depois a gente entra no tema, né, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre as férias, né, que estão chegando, como a gente preparar as nossas orquídeas, e depois a gente abre um espaço aí, a terceira parte, né, da nossa live, para responder algumas perguntas ou tirar algumas dúvidas que de repente a gente não conseguiu tirar durante a live. Tá joia? Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje o meu cenário está um pouquinho diferente, né? Hoje estou aqui na minha sala, né? Aqui junto com a minha pequena biblioteca, aqui com os meus livros, né? E com alguns prêmios, né? Com alguns troféus aqui que eu recebi ao longo aí do trabalho com as micro-orquídeas. Por que disso? Porque hoje está chovendo aqui em São Paulo, o tempo está nublado, está muito feio. Desde ontem aí está uma chuva constante, né? Uma garoa constante. Então hoje a gente resolveu fazer aqui dentro de casa, mas falar um pouquinho, continuar falando aí sobre as nossas micro-orquídeas ou sobre as orquídeas, tá bom? Bom, pessoal, bem-vindo a todos. Cordeiro bem-vindo, Javier, bem-vindo Antônio, bem-vindo todos aí que... Svetlânia, seja bem-vinda, Svetlânia, tudo bom? Sussumo, tudo bom, Sussumo? Como é que você tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí. Saudade de vocês. Preciso marcar um outro churrasco para a gente ir aí para Piedade. Um grande abraço. Agostinho também, seja bem-vindo. A Márcia, bem-vindo. Marlene Lupino. Marilena Lupino, tudo bom? Carol Talina, seja bem-vinda. Bom dia. Agostinho, hoje como a gente está aqui na sala, eu estou um pouquinho mais perto do celular, então eu consigo ver aí e aí interagir um pouquinho com vocês. Bom dia a todos, Lisiane, bom dia também, Mário, bom dia, sejam todos bem-vindos, né? E vamos lá falar um pouquinho, mostrar um pouquinho do que está florido aqui hoje, né? Tem alguma coisa, eu não consegui trazer muita coisa, né? Minha esposa fala que eu sou um pouquinho exagerado, mas imagina, né? Vocês vejam que eu não sou, mas eu acabo querendo mostrar, né? Durante a live, a gente quer mostrar sempre um pouquinho do que a gente tem aqui, quer mostrar tudo, na verdade, né? Mas a gente não consegue, né? Então a gente pelo menos dá uma pequena amostra. E hoje a gente vai mostrar alguma coisa aí, algumas coisas que estão floridas. Normalmente a gente tem alguns destaques, né? E hoje aqui, por incrível que pareça, eu tenho vários, né, para mostrar para vocês. Primeiro eu quero mostrar uma Phalaenopsis, né? Que é uma Phalaenopsis aí bem diferente. Diferente não, né? Já é conhecida, né? Mas normalmente aí ela sumiu um pouco do mercado e agora eu consegui alguns exemplares, né? Também para deixar disponível para vocês. A Phalaenopsis Joy Spring Canary, né? Então aí o que é o grande destaque dessa Phalaenopsis é realmente o colorido amarelo, né?
E ela tem essa floração que tem uma duração muito grande, né? A floração dela dura bastante tempo, né? Ela tem aí uma flor com bastante consistência e uma planta aí também muito grande, muito bonita também, né? Com várias folhas, né? Ela normalmente é um híbrido, né? Um híbrido que acaba tendo bastante resistência, né? Que a gente fala muito questão de híbridos, né? Os híbridos sempre são mais resistentes do que as espécies, né? Então as espécies elas são mais delicadas, né? E já os híbridos eles já têm uma adaptabilidade ao cultivo muito maior, né? E esse daqui é o Phalaenopsis Joy Spring Canary, tá joia? Então uma planta aí fantástica aí e com uma floração aí, olha, muito bonita, tá joia? Mostrar aqui mais esse destaque para vocês aqui. Phalaenopsis Joy Spring Canary, tá joia? Bom, mostrar mais um aqui, mais um destaque para vocês aqui, que esse daqui também é bem bacana. Esse daqui é um híbrido também, né? Então, mostrei aí já o canário para vocês, mas esse daqui também é um híbrido, né? Um Sarcoquilus, né? Na verdade, quando eu adquiri essa planta já há vários anos, eu adquiri pensando que era uma espécie, né? E depois, com a floração dela, eu fui consultar e realmente ela é um híbrido, né? Então, ela é o Sarcoquilus Fitzhart, né? Então, Sarcoquilus Fitzhart, né? Então é uma planta australiana, uma monopodial também, e olha só que bacana, né? Ela é um branco muito alvo, né? Um branco muito que se destaca, né? E no fundo com essas pintinhas vermelhas, né? Então ele acaba se destacando muito, né? Esse desenho que as flores têm, né? Normalmente também são flores que têm uma duração muito grande também, né? Então esse daqui é o Sarcoquilus Fitzhart, tá joia? Então é uma plantinha bem bacana também. Deixa eu colocar ela aqui. Bom, mostrar também para vocês aqui, é uma encíclia, né? Encíclia bipapularis. Obrigado. É uma encíclia bipapularis, né? Essa encíclia, eu mostrei para vocês semana passada, o labelo dela ainda não tinha pego muito a cor, né? Então ela é uma flor que dura bastante, então ela nasce, ela abre a flor, ela fica bem branquinha, mas depois ela vai pegando esse rosa bonito aqui no labelo, né? Então fica aqui o labelo, as pétalas e as sépalas esverdeadas, né? Um marrom esverdeado, e o labelo ele fica com esse labelo bem rosa aqui, né? Que chama bastante atenção, que ele vai esse colorido ele vai pegando ao longo do tempo, tá? Então ele não nasce assim, nasce bem branquinho e depois ele vai ficando com esse rosa mais atraente, tá joia? Então Encíclia bipapularis. Deixa eu colocar ela aqui. Uma outra planta bacana que abriu algumas flores aqui agora, vai conseguir mostrar para vocês. Esse daqui é um dendróbio, né? Até de um porte aí médio para grande, né? É o linear-lifolium, né? Então ele tem, ó, a florzinha dele aqui muito delicada, olha só. Ela é todinha branca e o fundo dela é todo listrado, né? Muito bacana mesmo, né? Olha só. E ela normalmente, nas hastes mais antigas, né? Que acabam saindo flores, mas o que a gente percebe? Que nas hastes antigas saem também como se fossem aí pequenos galhos, né? Pequenos brotos, né? E nesses brotos também saem floração. Então ela aqui, ó, Dendróbio linear-lifolium. Bacana? Então, uma planta bem bacana também. E tomar um golinho de café, que a minha esposa trouxe aqui, senão vai esfriar, né? Tem mais um bulbofilo bem bacana aqui, que eu sou apaixonado por ele, pelo labelo dele, a forma da flor e o labelo, né? Entra aí dentro das pequenas, né? Não vou dizer nenhuma micro, né? Mas entra dentro das pequenas. Mas o labelo, assim, a forma, né? O conjunto, né? Que a gente fica muito apaixonado por essas plantas, né? E não tem jeito, né? Esse daqui é o bulbofilo capilips, tá? Então, bulbofilo capilips. Então, o que eu acho bem bacana dessa planta, ó? O formato dela, ó, ela tem um formato
bem arredondado, né? A flor tem um formato bem arredondado. E o labelo dela, ele tem tipo um franjado, né? Avermelhado e tipo um franjado. Muito bacaninha, né? Muito legal essa planta. Então ela é uma flor solitária, né? Então ele sai aqui da base, né? A haste floral sai da base do bulbo. E aí fica aí depois ela abre e cai aí toda a haste floral. Mas olha só que coisinha muito delicada, né? E esse labelo dela todo franjado que é o grande destaque aí dessa planta. Muito bacana. Então esse daqui é o Bulbophyllum capilipes. Capilipes, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui. E agora mostrar algumas quiloquistas, né? Que também começaram aí a florir, que é bem interessante aqui para a gente mostrar para vocês, né? Que as quiloquistas, né, eu sempre coloco aqui que as quiloquistas são plantas aqui, eu coloco de cultivo médio para difícil. Mas o porquê do cultivo médio é difícil? Porque você precisa ter um ambiente para recebê-las, né? Não adianta você colocar ela em qualquer lugar dentro do teu orquidário, porque senão depois ela não acaba não se desenvolvendo muito bem. Tá joia? Então essa daqui, olha, veja como é que está a planta. A gente fala a questão de umidade, né, que é interessante você observar na planta. Mas o que é interessante? Também no lequinho. Olha o lequinho como ele está levemente esverdeado. Isso significa que o local que ele está é um local com bastante umidade. E essa daqui, olha, é a quiloquista lunífera, tá joia? Então essa daqui, olha, ela normalmente tem esse avermelhado, né? Então ela é mais avermelhada, esse marrom avermelhado, né? E é bem bacana ela, que também é uma planta bem florífera, né? Então tem algumas que tem a haste floral até um pouco mais longa do que essa. Mas olha só que maravilha. Então essa daqui é quiloquista lunífera, né? As quiloquistas normalmente começam a florescer, começam a subir a haste floral no inverno, e aí na primavera aí vem a floração dela. Então normalmente é assim, tá? Pelo menos aqui no Brasil. Mais uma outra, aquela questão que eu tinha comentado com vocês semana passada, que eu estava em dúvida, né? Com relação àquela quiloquista que eu tinha aberto, se era a que ela vem, né? Porque vocês têm uma ideia, todas as importações elas vêm só a raiz. Então chega aqui, a gente tem que tentar acredita na identificação que vem lá de fora, mas a gente só consegue ter certeza realmente quando a planta abre. E essa daqui é a quiloquista Nacorn panamense, tá? Então, olha, ela é amarelada, né? E ela, nas pétalas e sépalas, ela é cheia de pintinha vermelha, né? Cheia de pintinha vermelha. Então, essa é a Nacorn panamense. E essa daqui, realmente, é aquela que eu mostrei para vocês semana passada. Essa daqui é a viridiflava, né? Então, essa é a viridiflava e essa é a Nacorn panamense. Tá joia? Então, olha só. Uma planta aí, são duas plantas bem magníficas, né? E conforme a planta, é lógico, vai ficando mais adulta, o potencial dela de haste floral aumenta exponencialmente, né? Então vocês vejam aí como que a planta, a partir do momento que ela está adaptada, enraizada, olha como é que vem a floração dela. É uma maravilha. E aqui é uma planta que é adulta também já com a sua floração. Então essa daqui é a quiloquista viridiflava. E essa daqui, a quiloquista Nacorn panamense, tá joia? E dentro de quiloquista, é lógico, né? Não tem como a gente não mostrar, né? É essa delicadeza que chegou aí na importação desse ano, né? De novidade, que é a Sakura, né? Então essa daqui é uma viridiflava também, uma quiloquista viridiflava, só que essa daqui é uma variedade Sakura, né? Então ela é branca, toda pintadinha do marrom avermelhado, e o labelo aí ele tem um detalhe rosa, né? Muito bonita também. Então essa daqui, quiloquista viridiflava Sakura, tá joia? Dentro das brasileiras, né, então a gente tem algumas coisas para mostrar. Eu mostrei para vocês semana passada que estava começando a abrir a floração e olha só, agora ela já está aí com, eu diria uns 40%, não, 50% das flores abertas. Eu acredito que semana que vem ela vai estar com todas as flores abertas. Essa daqui é o Zygotastes
aleniana, né? Então, como eu mostrei para vocês semana passada, essa planta aqui foi que eu já ganhei troféu com ela, e a planta está mostrando aí o porquê, né, que ela foi premiada, né? Olha só que floração fantástica dessa planta. Essa daqui é o Zygotastes aleniana. Bacana? E o próprio troféu mostra como ela cresceu, mostrar novamente, né? Porque quando ela foi desenhada aí, olha, ela estava desse tamanho. Quando ela foi desenhada, estava pequenininha, ainda aparecia boa parte do galho. Agora o galho já nem aparece mais, né? A madeirinha que ela está presa, né? Então olha só como que tá. Já está uma planta bem mais viçosa, né? Então aqui as duas... o troféu, né, que ela ganhou foi retratado aqui pela Cris Kisarjekian, né? E aqui a planta ainda continua aqui, ainda se desenvolvendo maravilhosamente bem. Tá bom? Tirou? Sim, peraí, sorri normal, sem falar nada. Legal. Pronto, então aqui o Zygotastes aleniana. Deixa eu colocar aqui a obra de arte, né? E aqui mais um Zygotastes, né? Esse daqui também é um Zygotastes bem bacana, né? E muito florífero, né? É o Kumani. Então esse daqui é o Zygotastes Kumani. Então ele é amarelado, né? Então ele é verde a flor, na verdade. E ali ele tem alguns detalhes amarelo na flor, né? Então olha só também que coisa maravilhosa. Olha que delicadeza. Então o Zygotastes Kumani, né? Então olha só a floração dele. Então não sei se vocês perceberam aí dentro de micro, né? A gente normalmente são esses galinhos, né? Pelo menos, principalmente os Zygotastes, esses galinhos finos, né? Praticamente aí com a grossura de um dedo, até mais estreito do que um dedo, e aí elas plantadas nesses galinhos finos, né? Então os Zygotastes normalmente vão muito bem nesse tipo de galho. Então também essas placas, né? Que normalmente a gente coloca as orquídeas, não são ideais para os Zygotastes. Os Zygotastes normalmente é melhor você plantar ele nesses pequenos galinhos, né, mais estreitos, mais fininhos, né? Então olha só, tanto ele, ó, tanto o Kumani como está aqui, como também o aleniano, ó, os dois estão em galinhos finos, né, galinho estreito, com máxima grossura de um dedo, né? E olha só como as plantas estão se desenvolvendo, maravilhosamente bem. Então uma dica aí para vocês que cultivam a Zygotastes, se de repente está tendo alguma dificuldade, esses pequenos galinhos, né, com mais ou menos com a grossura de um dedo, não tem nem questão de esfagno, não coloco nem o esfagno, é lógico, se ela estiver muito desidratada, coloca um pouquinho, mas não exagere, não precisa, olha só como que a planta está, maravilhosa, né? Então as duas aí se desenvolvendo muito bem. Bom, gente, tem mais coisas aqui para a gente mostrar, tem mais algumas outras plantas para a gente mostrar, mas vamos já tomar aí, falar um pouquinho sobre o tema, né? Tomando mais um golinho de café. Bom, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso tema, que é a questão das férias, né? Então as férias aí estão chegando e a gente tem uma coleção, normalmente a gente tem uma coleção de orquídeas como essa, né? Muitas plantas aí, muitas orquídeas que a gente tem aí guardadas, né? Ou tem na nossa coleção. E como a gente viajar, deixar essas orquídeas, será que elas vão aguentar esse período que a gente vai ficar fora? Como é que vai ser isso? É uma preocupação que a gente tem, né? Eu tinha essa preocupação muitas vezes no começo também, né? Mas antes da gente falar propriamente das férias, né? O que é importante que a gente fale? Um pouquinho das plantas também, tá? Porque o que acontece? A orquídea, ela é uma planta muito rústica, tá? É aquilo que a gente fala bastante, né? A orquídea, ela é uma planta teimosa e ela luta muito, é teimosa em querer viver, né? E como que a gente pode se dizer assim? Ela não morre, a gente que acaba matando quando a gente não dá o mínimo de condições para ela sobreviver, beleza? Então o que acontece? Ela tem ali, quando a planta está saudável, ela está bem, né? Ela está bem enraizada, ela está saudável, como essas plantas que eu mostrei para vocês aqui agora, né? Independente da espécie, mesmo as mais delicadas, né? Como no caso aqui a quiloquista, olha como que ela está enraizada, né? A planta ela está muito enraizada.
A planta dessa forma, ela tem uma resistência muito grande, principalmente por um período, né, que ela fique ali sem água. Tá? Porque isso é normal na natureza, né? Muitas vezes ali, é lógico, depende da região do planeta, que nem aqui no Brasil, normalmente o inverno, né, aqui na região sudeste, né, o inverno ele é mais seco, né? Já na região norte, o inverno ele já é mais úmido, o verão que acaba sendo um pouco mais seco. Então, assim, as orquídeas elas estão adaptadas por passar por um período ali de menor umidade ou de menor, como que eu posso fazer, de menor, que ela tenha menos água, né, pela própria natureza, né, e ali ela consegue, por um período curto, passar muito bem. Pode ocorrer uma leve desidratação na orquídea? Pode ocorrer, mas ela não compromete o desenvolvimento da planta, né? Então, dentro desse pequeno espaço onde que a gente vai fazer umas férias, a maioria das vezes as orquídeas vão aguentar muito bem. É lógico, depende do período, né? Então, se você, que nem ontem eu estava conversando com um amigo que veio aqui, o Ailton, e o Ailton falou assim, né, eu fui para, se eu não me engano, ele falou que foi para Atibaia, Ubatuba. E aí ele foi para Ubatuba, e aí ele foi para passar uma semana, 15 dias e ficou 3 meses, né? Aí infelizmente a orquídea não aguenta. Mas se for um período de uma semana, de 10 dias, dependendo, a grande maioria das orquídeas, os phalaenopsis, os dendróbios, as próprias catleias, né? Todas elas vão aguentar muito bem esse período tranquilamente. Você não precisa se apavorar com isso. Claro, desde que a planta esteja saudável e tenha suas raízes ali, né, preservadas, a planta esteja muito bem. Você, por favor, poderia pegar aquela planta dali do Décio, por favor? Tá lá no fundo. Tá aqui embaixo. Tá aqui. É aquele... Isso, aquela catleia. Então, o que acontece? A planta, ela aguenta, né? Então, mesmo que seja uma planta com raízes mais delicadas ou raízes assim que sejam expostas, né? Como aí normalmente as vandáceas, essa daqui é um ascocentro miniato também, em plena floração, né? Olha aqui, ó, coisa maravilhosa, né? Essa cor laranja é muito bacana. Então, ele aguenta, né? Por um período... Obrigado. Ela aguenta por um período ali de 10 dias, tranquilamente, mesmo ela ficando sem ter essa rega, né? Pode ocorrer, dar uma pequena desidratada? Pode, isso é normal. O que você vai fazer? Quando você chegar, você faz uma intensidade, você intensifica um pouco mais a rega, durante ali uma semana, uns 15 dias, ela vai voltar à sua forma normal, sem problema nenhum. Então, por quê? Porque na natureza isso é normal, né? Com a maioria das orquídeas, ela passa por um período ali de seca, de estiagem, onde que não tem nenhum tipo de problema, dela ficar esse período ali sem água. É lógico, isso não pode ser uma coisa muito longa, né? Então você vai falar assim, vou ficar 2 meses, 3 meses, né? 1 mês fora. Aí você já precisa fazer um planejamento um pouco melhor, né? Vou ficar 30 dias fora. Então aí você vai ter que ter uma pessoa que pelo menos uma vez a cada 10 dias, ou uma vez, se possível, né, o melhor, né, é que seja pelo menos uma vez por semana, uma pessoa que vá regar as tuas plantas, que dessa forma as plantas vão poder passar por esse período de 30 dias sem muitos traumas, ok? Agora, se você vai viajar e ficar um período de 10 dias, tranquilamente você pode viajar e ficar despreocupado com as suas orquídeas, porque quando voltar pode ocorrer de algumas estarem até um pouquinho desidratadas, mas você intensificando as regas, ela vai voltar novamente à sua parte, à sua forma original, né? E como eu falei, a maioria das orquídeas, elas aguentam esse período, né, de estiagem ali sem problema nenhum. Porque a orquídea, ela acaba tendo, você tem um problema maior com a orquídea pelo excesso de rega, pelo excesso de água do que pela falta de água,
né? Por quê? Ela está adaptada a passar esse período de estiagem, né? Agora, esse excesso de água que ela acaba sendo muito mais prejudicial do que a falta por um período curto, tá bom? Agora, alguns cuidados que a gente precisa pensar também. Quando a gente fala em orquídeas, ela tem que estar saudável, tem que estar bem enraizada, tem que estar bacana. Então, o que acontece? Se a gente vai viajar no final do ano, a gente também não pode chegar um pouco antes das nossas viagens e começar a trocar orquídea de vaso, começar a fazer divisão de vaso, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então a gente procura planejar as divisões, o corte ou mudança de vasos, né, de algumas orquídeas para depois que a gente voltar das férias, né? Não faça isso num período imediato antes da gente viajar, antes de você viajar. Porque o que pode acontecer? Aquela planta, ela ainda não está adaptada àquele corte ou àquela divisão que você fez e ela vai sentir muito mais esse trauma, né? Então, o trauma da divisão, do corte que você fez e mais esse período de estiagem, entendeu? Então, o que é importante? Se você vai fazer divisão de plantas, se você vai trocar substrato, muito próximo desse período de viagem, adie para você fazer isso depois da viagem, tá ok? Ah, Roberto, mas as minhas plantas eu tenho espécies muito delicadas, como que eu posso amenizar isso? Que é o meu caso. Então eu tenho muitas micro-orquídeas, como é que eu amenizo isso, né? Não consigo resolver 100%, mas eu consigo amenizar. De que forma? Então, como a gente fala, essas bandejas, né? Então essas bandejas são fantásticas, né? Então a gente pode trabalhar com elas colocando brita ou areia nessas orquídeas, ou até bandejas mais baixas. Nas orquídeas, né? As pedras ou areia, né, que a gente coloca aqui na bandeja, e aqui depois a gente coloca água, e aqui vai ficar, o ambiente vai ficar com mais umidade. Então essas plantas vão acabar absorvendo um pouco dessa umidade, é mínima, mas é o pouco para ela se manter durante esse período que você vai estar de férias. Então aqui, o que é importante? Aqui você vai colocar brita e depois ou areia e encher de água e colocar próximo às suas orquídeas ou embaixo das bancadas. E isso você espalha ali de uma certa quantidade para que você possa ter essa umidade dentro do teu ambiente enquanto esse período teu de ausência, se ele não for tão longo, em torno de uma semana a 10 dias, tranquilamente isso, você vai conseguir dar um pouco de umidade no ambiente para suas orquídeas. Ah, Roberto, mas eu tenho poucos vasos. Como que você pode fazer? Você pode colocar pratinhos. Esses pratinhos aqui, da mesma forma, você enche ele de brita ou enche ele de areia e aí você coloca o seu vaso por cima, né, dessa brita ou dessa areia, entendeu? Porque aí da mesma forma a umidade ela vem para cima das orquídeas, ali para o ambiente onde que está próximo às raízes da orquídea, e ali ela vai conseguir absorver um pouco dessa umidade durante essa tua ausência. E ali a planta vai ficar tranquilamente, e na maioria das vezes ela nem sente essa tua viagem, né? Ela nem chega a desidratar, não tem nenhum tipo de problema. Então é uma outra opção quando você tem poucos vasos, você fazer dessa forma, né? Eu pedi para minha esposa pegar uma planta, que foi aquela planta que eu mostrei para vocês há algum tempo atrás, que eu fiz, que eu peguei de um amigo, né? E ali ela estava ali sem raízes, totalmente desidratada, os bulbos estavam como uma folha, né? Estava totalmente seco e ela estava realmente desidratada. Eu fiz o replante dessa orquídea há uns 40, 60 dias atrás. E o que acontece? E isso que é importante vocês observarem. Então, eu fiz o replante. Então, agora passou mais ou menos uns 45 a 60 dias, se não me falha a memória. Ela já desenvolveu raízes, ó. Então as raízes já estão desenvolvidas. E ela está aqui com 2 brotos novos, né? Então aqui ela já desenvolveu 2 brotos novos. E o que agora? Agora ela já tem raiz, já está se desenvolvendo. Se eu tivesse que viajar, eu já viajaria com essa planta tranquilamente. Por quê? Porque ela já se recuperou, né? Então isso que é importante a gente pensar. Não adianta se eu trocasse essa planta e já fosse viajar, provavelmente eu perderia essa planta.
Ou por quê? Porque ela estava muito desidratada, já estava debilitada, já estava com um problema ali. E então, se eu viajasse e deixasse ela 15 dias ou 10 dias sem rega, provavelmente eu perderia a planta. Mas agora, já fiz a troca, passou 60 dias, já está saindo raiz, já está saindo broto novo, olha aí como que a planta está. Linda e maravilhosa, se desenvolvendo muito bem. E agora os bulbos cheinhos já, então ela já se recuperou. Então poderia viajar tranquilamente. Então é isso que vocês têm que observar. Se vai trocar, vai fazer divisão, vai cortar a planta, vai fazer dividir uma touceira, deixe para fazer isso depois das férias. Porque aí depois você vai conseguir fazer isso com mais tranquilidade e a tua planta vai acompanhar isso também. Tá joia? Mas ainda você fala assim, Roberto, mas eu tenho algumas plantas que são muito, muito, muito delicadas. Como que eu vou fazer? No caso de algumas micro-orquídeas, né, que você fica ali, poxa, eu não quero realmente correr nenhum risco. Como que eu fazia? Tá? Isso daqui é uma caixa, né, organizadora, né, transparente, né? Então o que eu faço aqui normalmente, né? Então eu tenho alguns lepantes, eu tenho algumas plantas um pouco mais delicadas, né? Algumas espequilinhas aí de pequeno porte que são bem, realmente muito delicadas. O que eu fazia, né? Normalmente nas minhas viagens, eu pegava essa caixa, colocava aqui uma lâmina de água de mais ou menos ali uns 2, 3 centímetros, né? Uma pequena lâmina de água, e aí eu pegava uma tela, aqui colocava uma tela e aqui eu pendurava todas as minhas orquídeas aqui dentro. Então o que elas ficavam? Ficava aquela lâmina de água aqui no fundo, aquela gradinha aqui em cima e todas as micro-orquídeas aqui penduradas, ou seja, os lepantes, algumas espequilinhas, algumas estéreis, algumas plantinhas muito delicadas. Numa caixa dessa daqui, olha, não é muito grande, ó, vocês podem ver, mas aqui eu conseguia. Claro, não tá como se fosse para você cultivá-las normalmente, mas aqui eu conseguia colocar em torno de 40 a 50 plantas, tá? Roberto, mas ficava muito amontoada. Ficava muito amontoada, mas aqui você conseguia preservar o ambiente úmido para elas. Eu conseguia me ausentar aí por 10 dias tranquilamente, sem elas sentirem nenhum tipo de problema. Então eu colocava elas aqui e colocava a tampa por cima. Pronto. O que isso acabou sendo? Uma mini estufa, né? É lógico que eu não fecho ela hermeticamente, tá? Eu deixo ela com uma leve abertura, né? Então a caixa, a tampa, ela fica só levemente encaixada, né? Então ela fica uma abertura aqui ainda, para sair aí esse excesso de água. Um outro cuidado, você não pode deixar ela no lugar que tome sol, porque senão vai cozinhar as tuas plantas também. Então no lugar mais sombreado, um lugar que não bata sol, e ali você funciona isso como sendo uma mini estufa. E a umidade, ela se preserva aqui dentro desse ambiente, e você vai viajar, deixar as tuas plantas aqui tranquilamente, e quando você retornar, só colocar elas nos lugares normais, habituais, que vocês deixam as plantas, e aqui as plantas ficam muito bem. Isso daqui eu comecei a fazer principalmente por causa das minhas micro-orquídeas, as mais delicadas, né? Porque orquídeas como essas, né, apesar de pequenas, né, os zigotastes, né, nossa, ela é pequenininha, mas ela é muito rústica, ela aguenta ficar aí 20 dias tranquilamente sem água. Aguenta tranquilamente. Agora, você pega um lepantes, muitas vezes, né, que são plantas aí de fora, da região norte, locais que são com umidade constante o ano inteiro, aí ela sente, né? Então, aí por isso que eu desenvolvi esse método, né, vamos dizer assim, para manter essas orquídeas, essas pequenas orquídeas, né, com essa umidade aí, sem eu me preocupar aí quando eu vou viajar, tirar minhas férias no final do ano. Tá joia? Então isso daqui também é uma dica bem interessante para que você possa aí, durante o teu período de férias, se você tem poucas orquídeas, né, porque normalmente quando a gente tem uma coleção de micro-orquídeas, é aquilo que a gente sempre fala e vem falando em todas as lives, ou normalmente a gente conversa. Tem as mais rústicas, tem ali as intermediárias e tem as mais delicadas.
né? Então é lógico que se você pegar aqui, vou colocar uma Speculinia grobe, não tem necessidade de você colocar aqui. Um Pleurotalis, uma Centera Braga, não tem necessidade de você colocar aqui. Uma Centera leptotifolia, não tem necessidade. A maioria das estéreis, a grande maioria das estéreis, também não tem necessidade. Você vai utilizar isso daqui realmente naquelas que são mais delicadas. Tá ok? Então é isso que a gente tem que ir observando e ali a gente conhecendo a nossa coleção, e a gente sabe quais são as orquídeas que a gente vai utilizar colocar nessas mini estufas, né, vamos dizer assim, nessas caixas organizadoras. O cuidado que eu sempre falo com vocês, não feche ela hermeticamente, né? Então deixe ela assim um espaço, né, ou um pouquinho virado, ou um pouquinho mais alto a tampa, para que ela possa ter essa troca gasosa, que ele não feche e não aqueça em demasia, muitas vezes no verão, né? Isso pode ocorrer. E não colocar em lugar onde que bata sol. Ela tem que ficar no lugar onde que tenha só luminosidade sem sol. Porque esses 15 dias que você vai ficar fora e a orquídea vai ficar aqui, você não corre o risco dela cozinhar pelo excesso de sol ou a temperatura mais elevada. Bacana? Então aqui uma dica para que você possa aí colocar as suas pequenas orquídeas, aquelas mais delicadas, né? Agora, se elas estão em vaso, né, como a gente falou, em vaso a gente tem essa opção, que aqui eu já consigo colocar aqui pelo menos uma meia dúzia de vasos, ou se forem vasos menores, consigo colocar até uns 10, 12 vasos. Se são poucos vasos, aí a gente tem a opção do pratinho também, que a gente possa utilizar. Agora, é um período muito longo, aí a gente vai ter que achar uma pessoa para pelo menos regar as nossas orquídeas, pelo menos uma vez por semana, para que ela possa passar por essa ausência nossa aí, se for o caso, de 30 dias. Tá bom? Então é esses cuidados que aí eu tomo, né, quando eu vou tirar minhas férias no final do ano. Agora uma coisa muito importante que a gente falou, e eu volto a repetir, divisões, tudo isso não faça próximo da sua viagem. Se você vai fazer dentro, vou viajar no final de dezembro, né, ali no Natal, no Ano Novo, no mês de dezembro, não faça essas divisões, não corte suas plantas, deixe para você cortar e fazer essas divisões quando você voltar de férias. Roberto, mas o momento é agora. O momento é agora, mas é o custo-benefício, né? É melhor você passar um risco depois de cortar um pouquinho depois da época do que você fazer isso antes, porque se fazer isso vão ser 2 traumas que a planta vai ter e pode ser que ali a planta desande e você acaba perdendo a sua planta. Tá bom? Gente, era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito aí das férias que estão chegando, para a gente já começar a se planejar, porque não adianta, eu vou sair de férias amanhã, e agora? O que eu faço com as minhas orquídeas? Não, eu tenho que planejar isso antes, né? Então, todas as nossas férias são planejadas? São. Então, a gente também tem que planejar como que a gente vai cuidar das nossas orquídeas, como que a gente vai cuidar das nossas plantas, para que a gente possa curtir as nossas férias, sem aquela preocupação, nossa, e agora? Ou, simplesmente, né, que nem muitas pessoas fazem, eu não vou viajar por causa das minhas orquídeas. Não, viaje, curta suas férias, você também merece suas férias, você merece curtir suas férias, como todos nós, então curta suas férias, mas planejando aí como que você vai deixar suas orquídeas em casa, com certeza você vai curtir e muito as suas férias. Tá joia, pessoal? Bom, vamos ver se tem algumas dúvidas aí que a gente possa responder. Enquanto isso, eu vou mostrar algumas plantas, né? Para que a gente possa aí depois responder algumas dúvidas. Bom. Mostra a Canari de novo. Tá. Que tem uma pessoa aqui que perguntou se tem ela para vender. Olha, essa daqui, né? Então são duas, tem algumas outras, né? Mas aqui são 2 plantas, né? Essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary, né? Então aí o destaque para ela aí é justamente esse colorido amarelo, né? Então olha que planta fantástica. Então essa daqui também tem lá no site, é só entrar no site Orquidário Roberto, www.orquidarioRobertomartins.com.br. Então essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary, tá joia? Isso, e
também só fala da raridade dela e o fato de que você tem pouquíssimas. Na verdade essa daqui eu consegui pouquíssimos exemplares, eu vou ficar realmente com duas desses exemplares dessa planta, mas eu tenho aí pouquíssimas mesmo, eu acho que eu devo ter umas 3 a 4, no máximo acho que são 2 ou 3, depois... Tem 3 plantas. 3 plantas, né? Para venda eu vou colocar 3 plantas e vou ficar com 2 para mim. Então é o que eu tenho, tá? E aí, infelizmente, é uma planta aí muito delicada e não tenho mais, né? É muito rara essa planta, já faz muito tempo que ela não aparece aí no mercado. Tá joia? Então essa daqui, Joy Spring Canary. Tá joia? Deixa eu colocar essa daqui de volta no lugarzinho dela. Essa daqui mostrei para vocês semana passada, né? Deixa eu ver aqui, só colocar ela mais delicada. Essa daqui é o Paraphalaenopsis labuquense, tá? O que é interessante dessa planta? Quando ela abre, as flores são um marrom bem clarinho, né? Quase um bege. E à medida que a flor amadurece, ela toma esse marrom muito bonito, né? Fica com esse colorido marrom muito bonito. O labelo dela se destaca aí, que ele é todo listradinho, né? Então é muito bonito. Esse daqui, então, é o Paraphalaenopsis labuquense. Tá joia? Deixa eu só acomodá-la aqui. Mais uma planta bem bacana aqui, para quem que a gente gosta aí de espécies brasileiras, né? Então aqui, ó, é uma Stelis, né? Então essa daqui é a Stelis argentata. Olha só como é que tá, de flores, né? Então vocês aí que tem Stelis sabem disso. Ela é explosão de floração quando chega na época dela, né? Essa daqui ela é um pouquinho mais clara, né, do que normalmente acontece com a argentata. Mas olha só, muitas flores, né? Muitas flores. Essa daqui é uma planta aí que eu já tenho também há vários anos. E muito aquilo que a gente fala, né, gente? Micro-orquídeas, né? É como uma orquídea normal. O que acontece? Ela só tem um número maior de frentes e aí ela acaba tendo aí formando essas belas touceiras. Uma planta dessa daqui, essa planta que eu tenho aqui, ela tá dessa forma, ó, linda, cheia de flores, né? E com muitas hastes florais. Mas essa planta aqui, eu sem mentir muito, tá? Eu devo ter ela em um cultivo já aproximadamente há 10 anos, ou mais de 10 anos, né? Para uma planta chegar nesse porte, não é em um ano, né? São vários anos de cultivos que a gente tem para chegar a uma planta desse tipo. É o que a gente fala normalmente dentro das exposições. Touceiras muito grandes são a mesma coisa que a gente tem aí com as catleias, né? Ou com as outras plantas. Uma planta dessas são 10, 12 anos de cultivo para você ter uma planta desse porte. É como a gente fala aqui justamente dos zigotastes, na mesma forma. Uma planta dessa daqui, ela já tem em torno de 15 anos de cultivo sem a gente errar muito, tá? Sem errar muito. Então é isso que a gente tem. Tem que tomar muito cuidado aí com as nossas orquídeas, porque é esse tempo que a gente vai ter aí para ter uma touceiras ou ter plantas bonitas dessa forma, né? Não é num primeiro ano de cultivo que você vai ter uma planta aí realmente entouceirada. Mostrar aqui mais uma outra para vocês. Aqui é a nossa Phalaenopsis cornucervi, né? Então essa daqui é a cornucervi, só variedade red, né? A forma red. Então olha aí, hoje está com 4 flores abertas, aí muito bacana. E essa planta aqui tem uma duração até um pouco maior aí com relação à floração dela, né? Então é uma floração até um pouco mais longa que outras Phalaenopsis. Aqui é a Encyclia bractense, né? Então olha aqui também uma flor aí marrom, né? Então ela é marrom e tem esse labelo rosa também, né? Uma planta aí bem bacana, né? Acho que ele ficou muito alto, né? Ficou muito alto. Mas vamos ver aí, esperar que a gente não tenha problema aí depois no vídeo. Então essa daqui é Encyclia bractense, tá joia? Deixa eu ver se ficou alguma coisa sem eu mostrar para vocês. Aqui o miniato eu já tinha mostrado, mas de qualquer forma aqui vamos mostrá-los novamente, né? Então esse daqui é o Ascocentro miniato, né? Então essa cor aí laranja fantástica, ela está aqui com 3 hastes florais, né? Então por isso desse conjunto bonito. E tá com mais uma haste floral aqui na parte de trás, né? Então na verdade são 4 hastes florais. Olha que maravilha, aqui são 3 hastes florais, ó. 3 hastes florais lindas, né?
Então esse colorido laranja do miniato ele é fantástico, né? Então uma planta aí é muito saudável, né? Muito bonita. Olha só, então o ascocentro miniato. Bom, vamos lá, aí pra gente poder aí ajudar o pessoal, ver se a gente consegue ajudar. Isso aí, muito bom. Ó, o pessoal tá mandando aqui, olá, bom dia. Bom dia a todos, né? Pela live, mas aqui no Instagram nós temos Amar Ale Turco. Diz o seguinte, muito bom domingo, da Argentina, saludos. Olha, Mar Ale Turco. Mar Ale Turco, um grande abraço aqui do Brasil aí para vocês aí da Argentina, para todos aí da Argentina, um grande abraço aí para vocês aí. Inclusive no almoço tem um vinho argentino. Isso, é hoje mesmo, realmente hoje no almoço a gente vai ter um vinho argentino, tá joia? Um grande abraço aí a todos. Muito bom. Ah, faltou uma mostrar aqui para vocês, olha, tem uma plantinha aqui que eu tava aqui, já mostrei semana passada, uns dias atrás, ó, mas a floração dela continua, que essa daqui é a minha planta, né? Esse daqui é o Dendróbio canaliculato. Olha só, ele tem a flor é branca, as pontas são amarelas e o labelo, ele é um labelo lilás, né? Então esse conjunto aí que a natureza faz, né? Se a gente fosse tentar fazer alguma coisa desse tipo, não ficaria com essa beleza, né? Mas a natureza, ela é sábia. Olha só que coisa linda e muito delicada. Esse daqui é o Dendróbio canaliculatum. Bom, ó, a Cris Brito aqui diz bom dia para você e sua esposa. Adoro suas lives, suas aulas sobre orquídeas. Gratidão. Cris Brito. Cris Brito. Um grande abraço, Cris Brito. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. É como sempre falo, eu sempre tive muita dificuldade no começo de ter informação de como cultivar bem minhas orquídeas, de como eu conseguir montar uma coleção. Foi muito difícil. E é como eu falo para vocês sempre, eu coloquei aí como uma missão para mim, realmente poder compartilhar isso, o meu conhecimento com vocês, para que vocês também tenham sucesso no cultivo de vocês, né? E eu fico muito feliz aí em saber que eu tenho ajudado aí no cultivo de cada um, tá bom? O Ivanor Canever diz o seguinte, tem um sistema de irrigação. O que você acha de utilizar um timer programado para ligar no começo da manhã com intervalo de alguns dias? Ivanor, isso é fantástico, tá? Se você tem no teu orquidário está automatizado, isso é fantástico, tá? Porque aí você consegue, com essa, eu não sei como que é o teu tipo de irrigação, se é realmente água, se é só aquele vapor, mas aí é fantástico. Se você vai viajar e você tem isso à sua disposição, ótimo, utilize um timer, que é o que eu utilizo aqui também, né? E programa ele. Alguns minutos na parte da manhã, alguns minutos na parte da tarde, no final da tarde, pronto. Você está tranquilo. E também é lógico que nem o nosso amigo Agostinho, lá do México, mostrou esses dias aí num grupo para nós, você também consegue muitas vezes baixar um aplicativo onde que você consegue ver a umidade e no próprio aplicativo você ligar e desligar esse vaporizador também, né? Ou esse irrigador também, né? Sem a necessidade de você estar programando um timer. Mas isso também é possível. Então vocês vejam, hoje, né, com 5G aí, depois chegando aqui no Brasil, essas coisas, até hoje mesmo com 4G já se consegue fazer isso. Então a gente consegue hoje já ter aí várias facilidades para que a gente possa viajar tranquilo nas nossas férias, né? Mas esse timer você vai gastar em torno de 70, 80 reais, né? Para você fazer essa programação da sua semana, que ele consegue programar a semana. O que eu tenho aqui em casa, você consegue colocar até 8 formas dele ligar, né? Durante o dia, ou com a abertura da irrigação e fechamento da irrigação. Então você consegue fazer essa programação até da semana toda. Então fica até mais tranquilo até para você viajar, se você tem essa opção dentro do teu orquidário. Fantástico, Ivanor, fantástico mesmo. É ótimo isso daí também, tá bom? A Leônia Ramos diz aqui, ó, que espetáculo, comprei com você essa no ano passado, está com muitas hastes. Eu acredito que ela se refira às quiloquistes. Não sei se a Viride
Flava ou se a Anacorn panamense? Quem, hein? A Leônia. Oi, Leônia, tudo bom? Que legal, fico muito feliz aí em saber que a tua planta aí se desenvolveu muito bem, né? Que você comprou conosco aqui e a tua planta aí está se desenvolvendo. Gostou da casa nova, né? Então ela gostou da casa nova, gostou do teu cultivo, sucesso no cultivo para você aí, Leônia. Um grande abraço. Isso aí. Alguém perguntou, peraí, que o Instagram fica subindo sem parar, peraí. Tá, tem a Sara perguntando se essa Phalaenopsis tem para vender. Aí depois ela coloca aqui a Canari, e aí você já Sim, isso, tem no site, como o nome dela é a Sara, né? Sara, só entrar lá no site, né? orquidariorobertomartins.com.br. Tem lá à sua disposição, volto a falar, são poucas unidades e não sei se eu vou receber mais, tá? Se tiver zerado no site, tá zerado. O Thiago Vieira colocou aqui, ó, eu investi em sistema de pulverização com micro, aspersor e timer. O Ivanor? Não, o Thiago. O Thiago? Thiago Vieira. Ô, Thiago Vieira, um grande abraço para você. Thiago, é isso mesmo, Thiago. O que eu sempre falo, né? Você investir R$1 em orquídea, invista R$1 na estrutura, porque você não passa dor de cabeça. Você não tem problema com as tuas orquídeas. Se você só investir em planta, vai chegar um momento que a tua estrutura não vai conseguir aí dar o que a tua orquídea necessita. Então invista em orquídea, mas invista também em estrutura, que aí você vai ter aí muita felicidade aí com as tuas orquídeas. Tá joia? Um abraço aí, Thiago. A Carla diz o seguinte, que leva várias, acho que para viagem. Como que é o nome dela? Carla Ruiz. Ô, Carla Ruiz. Isso mesmo, que nem eu te comentei contigo. Meu amigo Ailton, que veio aqui ontem, ele faz exatamente isso. Ele monta uma caixa e leva elas com viagem. Porque ele fala assim, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar fora, eu acabo levando algumas orquídeas comigo. Então é isso, gente. Às vezes, se tiver essa facilidade e for possível, leve elas para passear com você também. Elas vão tirar uma férias e vão gostar das férias também com você. Que birutice. A FIS Pro C fala que maravilha. Família vacinada, bandejas compradas, orientações excelentes. Posso viajar tranquila. FIS Pro C, um grande abraço. É isso mesmo, FIS Pro C. A gente tem que investir, tem que fazer, se planejar, que aí a gente fica tranquilo. Já tomou as vacinas, eu também já tomei, minha esposa já tomou. Então, assim, as férias esse ano, pelo menos assim, é claro que a gente tem que se cuidar ainda, né? Tomar alguns cuidados, mas a gente vai poder curtir aí, espera esse ano aí, a gente curtir um pouco mais aí do que foi no ano passado, né? Ou no ano passado, né? Então é isso mesmo. Um grande abraço aí para você e boas férias no final do ano. É isso aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A Marina fala parabéns pelas lindas orquídeas. Muito obrigado, Marina. E a Margarute SP, ela diz, eu quero a Joy Spring Canary, por favor. Então aí não tenho muito o que fazer. Chama lá no WhatsApp a gente vê. O Orquifanáticos diz aqui, ó, que chegou atrasado, perdoe o atraso, sempre muito bom estar contigo. E ele diz depois o seguinte, estou assistindo, assando um churras e replantando umas micros. Opa, que legal, Orquifanáticos. Um grande abraço aí. E tá lá no sul comendo churrasquinho, né? Daqui a pouco eu também vou preparar, minha esposa já está preparando o almoço aqui para nós, tomar um vinhozinho argentino. Mas é isso mesmo, Orquifanáticos. É isso, a gente aí não para, né? O nosso trabalho aí é o dia a dia. Mesmo aí no final de semana, a gente curtindo aí um churrasco ou curtindo a família, a gente acaba encontrando um tempinho também para curtir as nossas orquídeas e replantar, cuidar delas. A gente que tem essa opção, né, de cultivar orquídeas, é um grande prazer aí no nosso dia a dia fazendo e cuidando das nossas orquídeas, né? Um grande abraço para você e ótimo churrasco aí. A Teca, no Facebook, pergunta, essa Phalaenopsis é aquela que tem perfume? Eu não sei se ela se refere à Joy ou... Provavelmente a Joy. A Joy, sim, ela tem um perfume um pouco cítrico, né? Então ela é levemente cítrico, né? Então ela tem perfume, sim, tá bom? Como que é o nome dela? É a Teca. Ô, Teca, ela tem perfume, tá bom? É levemente cítrico, tá ok? O perfume é forte, né? Isso. A Marília
diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber se a Estereoquilus da latensis pode ficar junto com as vandas no meu orquidário, que tem a umidade boa, ou o cultivo dela é igual Xenorix fragrans, menos umidade. Só dá uma procurada para mim, ver essa planta, só para eu poder... Eu não guardo todos os gêneros de cabeça e todas as orquídeas, então muitas vezes eu tenho que olhar ali para poder lembrar, tá? Como que é o nome dela? É a Marília. Marília, só um minutinho que eu quero olhar para a planta para eu lembrar quem que é, tá joia? Mas eu tô com uma vaga lembrança dela, mas eu prefiro olhar primeiro para a gente poder ter certeza com quem que é da que a gente está falando. Nossa, que linda. Ah, tá. Deixa eu só voltar aqui, que a flor não importa muito, é o vegetal. É o vegetal. Ah, tá. A Esteroquilus, ela vai entrar um local um pouco mais úmido, tá? Então, como que eu posso te dizer assim? Seria um local onde você cultiva realmente as vandas, tá? Não é tão seco. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, que se você observar, que é uma coisa até interessante que você veja isso, que aí você começa a ter essas raízes mais grossas, um pouco mais grossas, né? E ela já gosta de um pouco mais de umidade, mas a umidade ambiente. Então, onde que você cultiva as tuas vandas, onde você cultiva ascocentro, aonde que você tem essas plantas, Descendifandenia, mitrata, então é nesse ambiente que você tem essas plantas, onde que você cultiva ela, que você vai ter sucesso, tá joia? É mais para esse lado das vandas mesmo, tá bom? Deixa eu só ver aqui que alguém perguntou sobre uma planta. Só um pouquinho. Deixa eu só... Perdeu? Show? Não, é que eu acho que tem um monte de pergunta e é a mesma pergunta que a pessoa fez várias vezes. Entendi. A Marília pergunta: como é o cultivo da Neofinésia falcata? Como que é o nome dela? Marília. Ô Marília, cultivo da Neofinésia falcata. Neofinésia falcata é uma planta, e muita gente até às vezes erra um pouco no cultivo dela. Ela é bem rústica, tá? Ela precisa de mais luminosidade, ela entra aí como dentro das vandas mesmo, então ela precisa de mais luminosidade e você tem que tomar um cuidado muito grande para não exagerar na rega dela, porque ela precisa de um pouco de substrato, mas se você colocar muito substrato, tipo muito esfagno, ele ficar muito úmido durante muito tempo, você vai ter problema com ela. Então, assim, ela precisa de um pouco, mas você não pode molhar muito. E ela precisa de luminosidade, tá? Não é uma planta que não gosta ela precisa de luz. Então, o local que ela tenha em torno de 50% a 60% de filtração de luz, tá? E cuidado para não exagerar na rega. Eu cultivo Neofinésia falcata aqui, tanto em vaso, tá? Pequenos vasos com esfagno e ela fica um pouco na parte superior, como você vê aí que o pessoal no Japão cultiva. Então, um vasinho de barro pequenininho, aquele montinho de esfagno e ela em cima, mas cuidado com excesso de rega e ela precisa de luz. Ou cultivo em madeira, tá? Então, pequenas placas de madeira, um leque de madeira e ela também com um pouquinho de esfagno na base e ela se desenvolve muito bem também, tá? Então, qualquer uma das duas formas você pode cultivar Neofinésia falcata. Os dois cuidados: excesso de rega, tomar muito cuidado, e ela precisa de luz, né? Porque muitas vezes a gente vê as fotos, né? O pessoal que cultiva em alguns vasos dentro de casa e tal. Toma muito cuidado com a Neofinésia aqui para nós. Se você cultivar num ambiente de muito sombra, ela vai definhando ao passar do tempo e depois você acaba perdendo a tua planta. Para vocês terem uma ideia, a Neofinésia falcata, na época do inverno, ali onde ela cai todas as folhas das árvores, o ambiente onde que ela vive, e ela praticamente toma sol direto, né? Então, assim, ela é uma planta muito rústica que ela precisa de luz. Se ela não tiver muita luz, ela acaba definhando com o passar do tempo. Tá bom?
Ó, as meninas aqui, a Marina Cordeiro e a Zelima Manente, fala que encanto, né? Olha quanta beleza daí das orquídeas. Muito bacana, né? A gente fica muito feliz aí que vocês gostaram aí de uma pequena amostra aí das nossas plantas, né? Isso. E eu vou colocar as duas últimas perguntas, uma do Instagram, outra do Facebook, tá bom? Só Tá mais joia. duas perguntas. A Marilena pergunta o seguinte: minha justifolha fica no tempo, não dá muitas flores, alguma dica? Juncifolha. Juicifolha. Deve ser Octomeria juncifolha, tá? A Octomeria juncifolha, na verdade, assim, o que você tem que ver? O nome dela é Marilena? Marilena. Como que está o tamanho da tua planta? Porque ela é uma planta que, para ela ter bastante flor, ela precisa estar adulta, se desenvolver bem e ter bastante raiz. A juncifolha, normalmente, ela precisa de um pouco mais de luminosidade do que outras orquídeas, a Octomeria juncifolha. Então, o que você tem que observar? Como é que está o enraizamento dela, como é que está a brotação dela e se ela está tendo a luminosidade adequada. Se ela tem pouca luz, a floração é pequena. Tá? Então ela precisa de luz para que a floração fique exuberante, mas isso é durante o ano todo, então ela tem que ter um pouco mais de luz. Uma filtração em torno de 50%, com sombrite 50%, é o suficiente. Ou você coloca na parte mais alta ou na parte mais iluminada do teu orquidário. Tá? Se ela não tiver muita luz, a floração é pequena. Tá? Isso é normal em Octomeria, não só na juncifolha. Na grande maioria das Octomerias, se ela não tem luz adequada, a floração é pequena. E aí observar desenvolvimento de raiz e a quantidade de folhas, né? Se a planta realmente está adulta e já está aí em pleno desenvolvimento, que aí a floração ela vem. Tá bom? Isso. A dela fica no tempo, né? Fica no tempo, mas no tempo não significa se ela está recebendo luz adequada. Né? E de que forma que ela está plantada. Então é isso que você tem que observar. Como é que está a planta, se não está, o substrato está velho, se você precisa trocar o substrato, se está em madeira, se está no lequinho, e ela está no tempo, se tem luminosidade adequada. Tá? E se a planta está adulta, já, né, em pleno desenvolvimento, para poder ter flores aí à vontade. Porque se a planta, você de repente fez a troca, pegou essa planta há pouco tempo, plantou ela vai demorar uns 2 anos para ter uma floração exuberante, porque ela está se adaptando ao teu cultivo. Então é isso que você tem que observar em micro-orquídea, não só com a Octomeria, mas com todas as micro-orquídeas, porque é como normal de uma outra orquídea. Você pega uma planta como essa, que ela está aqui, se eu tivesse mexido nela o ano passado, eu duvido que essa floração viria dessa forma. Né? Então se você mexeu na tua planta, ela vai demorar pelo menos uns 2 anos para ter uma floração bonita. Tá joia? A última pergunta da Patrícia, ela diz: bom dia, tenho algumas catleias com pintas pretas aparecendo nos bulbos, como proceder? O nome dela é? Patrícia. Patrícia. Patrícia, eu não sei assim, normalmente, Patrícia, nós estamos agora saindo, aí estamos tendo um problema muito grande com chuvas, né? Algumas chuvas, chuviscos, né? Então, assim, normalmente pintas em catleias, né? Ou nas folhas, ali, bulbos, nos brotos novos, é excesso de rega, é excesso de umidade, tá? Então isso muitas vezes pode ser um ataque de fungo. Existem alguns produtos que têm um excesso de cobre, tá? E esse excesso de cobre, algumas pessoas, isso eu já ouvi falar, tá? Não posso comprovar isso para você. Mas me disseram, né, que esse excesso de fungo, ele está gerando também excesso de cobre, desculpa, está gerando também manchas em bulbos, em folhas de orquídeas, tá? Isso não posso te comprovar. Mas normalmente pintas escuras em folhas, em brotos e nos bulbos, normalmente é excesso de rega e isso a tua planta acaba sendo atacada por fungo, né? Então isso que você tem que observar. Você vai ter que usar um fungicida nessas plantas e diminuir aí um pouco as regas, senão você vai acabar tendo problema realmente aí com as tuas plantas, tuas orquídeas. Tá joia? Bom, só para você completar aqui a resposta da Marilena, da Jucifolha,
ela comentou aqui que está numa placa de xaxim. A juncifolha dela com poucas flores. Então vamos lá, como que é o nome dela? Marilena. Marilena, então assim, o que acontece? A placa de xaxim, tá? O xaxim, ele é muito ótimo. Você planta a planta, ela dá aquela desenvolvida rapidamente. Só que o xaxim, ele com o tempo, ele fica extremamente ácido e ele segura também muito da adubação, né? Muito sais, né? Ele acaba segurando. O que acaba acontecendo? Essa acidez faz com que a orquídea, a raiz da orquídea morra. E aí a planta não tem força para ter uma boa floração, tá? O xaxim, ele não é muito bom para manter orquídeas, principalmente algumas, a maioria das micro-orquídeas, porque com o tempo ele vai acidificando e aí ele prejudica a tua orquídea. Então, se for o caso, dá uma olhada depois da floração, molha esse xaxim, vai desmanchando ele com a mão para você quebrar o mínimo de raízes e troca essa planta, troca de local, coloca num leque ou numa madeira, porque talvez um dos problemas que ela está com pouca floração é porque ela está com pouca raiz, porque muitas dessas raízes podem ter morrido por o teu xaxim estar ácido. Tá? Então veja isso, pode ser esse problema que está ocorrendo com a tua Octomeria juncifolia, tá bom? Só para finalizar, um comentário do Adivar, ele fala: obrigado, Roberto, ótimas dicas, creio que será muito útil para muitos orquidófilos e amigos nesse fim de ano. Abraço para vocês. Ô Adivar, um grande abraço aí pro Adivar lá de Minas, ele está com um projeto muito bacana aí, e aí vamos ver se a gente consegue aí te ajudar para que você possa desenvolver também e a gente continuar aí dando dicas, né, e compartilhando aí conhecimento aí com o pessoal que gosta aí de orquídeas, micro-orquídeas, de uma forma geral, tá bom? Bom, pessoal, se eu não conseguir responder todas as perguntas para vocês, peço que me mande pelo direct ou me mande aí direct no Instagram, ou pelo Messenger, ou no Facebook, ou pelo WhatsApp, né? 11 991 87 8965, que eu vou procurar responder para vocês aí durante a semana. E convido vocês também a visitar aí o meu site, www.orquidariorobertomartins.com.br. Tá joia? Muito obrigado a todos vocês que puderam estar aqui comigo hoje e uma ótima semana para todos e um bom feriado. Aí na terça-feira a gente tem um feriado aí, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem a gente aqui novamente.